É interessante o que o Alex está falando, assim, porque quando a gente vai para o mundo do lubrificante, isso serve para carro, para caminhão, para moto. É muito comum a gente falar da parte do dispêndio, né? Do quanto eu estou gastando naquele momento. E a gente nunca faz na linha do tempo, né? Você faz uma conta dessa de um motoboy. Se ele faz a manutenção correta na moto, ou um taxista, por exemplo, usa o óleo correto, faz a conta correta do que ano é ele econômico, usa. Ele gasta menos. Ele gasta, cara, num período até Teria que fazer menos, a conta, em 6 meses. Teria que fazer a conta aqui, mas assim, a economia existe. É enorme. Além da segurança, que é o mais importante, né? Mas assim, você previne a quebra, né? Você previne a quebra, exatamente isso. E às vezes então até um efeito dominó, né, cara? Porque dependendo da onde vai estar rodando, só na suspensão às vezes nem tanto. Mas às vezes no sistema de freio ou no motor, no freio, ele começa a gerar um efeito dominó, que a falta daquela manutenção no período, ela começa a quebrar um monte de coisas. De outras coisas. Na hora que tu vai ver o Mas pacote suspensão é muito também. maior. Suspensão também? Também, quebra. Você quebra. Assim, compra uma suspensão nova. Putz, Vai custar caro, hein? Fora que você pode cair, né? É que nem freio. Você troca a pastilha ou troca o disco? mas na suspensão, por exemplo, também, se ela não... É mais barato trocar a pastilha. Se a É mais barato trocar o óleo do que você trocar os componentes internos da suspensão. Mas na suspensão, né, o Alex fala bastante, mas se ela não tá legal, o que acontece? Você tem que forçar mais a frenagem, então você gasta mais freio. Olha que sequência de coisas, Um vai criando... vai desencadeando a outra. Sim. E o quanto isso é importante, né? A gente fala da importância do lubrificante como um todo. E voltando a falar das motos, em 2018 eu tive no Centro de Tecnologia da Repsol em Móstoles, né, na Espanha, onde são desenvolvidos tanto a parte de tecnologia de lubrificante para a rua, né, que a gente fala, que é transmissões, motores, caminhão, moto, tudo, é onde a tecnologia acontece. E também os óleos que vão da equipe Honda Repsol também são desenvolvidas lá. Então existe um motor Honda, né? Então, a única empresa do mundo que tem um motor Honda fixo de bancada para fazer calibração para mandar para o GP. Sim. O que acontece? Para cada circuito de corrida, eles chegaram num nível de tecnologia que para cada circuito de corrida, eles alteravam uma combinação de combustível e lubrificante para dar a melhor performance, micro performance daquele motor naquele circuito. Né? E aí o Alex está aqui para comprovar isso. O que acontece? Quando você tem um circuito de reta, por exemplo, você precisa do quê? Que tem mais reta? Normalmente é mais potência também que você precisa dar, porque você não precisa de tanto torque, você precisa de potência. Então eles calibravam aquele óleo, aquele combustível. E o aquecimento, né? Aumenta também, né? Porque o motor gira mais. Controle de temperatura, controle de potência, máxima que desce, porque não pode mexer no motor. Então eles faziam um óleo e um combustível para aquele circuito. Aí entregava para a moto. O outro circuito é de muita curva. O que você precisa mais do circuito de curva? Torque ou saída, né? Então você tem que ter uma frenagem mais absoluta, uma saída de torque mais pesada para que você tenha aquele ganho na curva, porque você não tem reta para desenvolver velocidade. Aí você tem uma outra combinação de lubrificante e combustível. E eles fazem essa métrica por circuito, por temporada, por calibragem de motor. Então assim, a tecnologia envolvida em lubrificante hoje é enorme. Muito grande, cara. É enorme. Você começa a entrar no mundo... Aí Não, tem uma coisa de óleo que eu acho que assim, evoluiu popularmente o seguinte: quando se escolhia o óleo, antigamente era mineral, sintético ou semissintético. Anos 90, é a transição dos anos 90. Depois, viscosidade se popularizou, então as pessoas ficaram muito atentas à viscosidade. Mas eu acho que o que tem uma dificuldade de entendimento são as normas. Sim, isso é um problema, porque assim, se a gente contabilizar normas de lubrificantes de 2000 e mais ou menos entre 2008, ou vamos falar 2010 para cá, a gente tem mais de 400 normas para lubrificante diferentes por marcas diferentes. Então o que acontece? Algumas delas conversam entre si e algumas são muito específicas. E essas específicas fazem diferença no comportamento do motor. Longevidade, desempenho. Aí você fala assim, mas olha, é tudo igual, cara. Consumo de combustível, desempenho do motor, emissões de gases, tudo passa por lubrificante. Né? Tem o exemplo clássico da Amarok, por exemplo. Botar o óleo errado... Botar o óleo errado. E assim, a Amarok, ela dá sinais, né? Na verdade, é o circuito, né, de filtragem de partícula, ela dá sinais. Se o circuito de filtragem, o DPF, né, o filtro de partícula, funcionar mal, o primeiro efeito é que o motor fica xoxo. Então, aquela, minha caminhonete não está andando muito bem. Cara, provavelmente o lubrificante não está adequado. Segundo efeito, aumento do consumo de combustível. Porque você tem que forçar mais o motor para entregar o mesmo rendimento e ele não entrega, então você força mais, é um ciclo, né? Ou vende mais porque é fresquinho porque vende mais.
que acontece nesse ponto, né? Claramente o filtro de partícula não está regenerando, não está funcionando. Então o que você precisaria fazer? Ou trocar o óleo, ou então fazer a reciclagem do DPF forçado. O que acontece na maioria das vezes? O cara vai lá e desliga o DPF. É mais fácil, né? Aí ferra com tudo, né? Aí o que acontece com isso? Como não há um ciclo de controle de gases, esse gás que não é queimado no DPF retorna para o motor. O que acontece? Queima o motor. Aí você fala, o motor da Amarok não é bom. Cara, você não cuidou dele. Existe uma norma que faz diferença. Sim. E não é a norma ASEA C2 e C3. É a norma 504 507. E o cara hoje em dia tá muito mal acostumado, né? Porque antigamente nós antes você DTzinha só 2 tinha- tempos, tu tinha que botar o óleo junto com a gasolina e ninguém esquecia de colocar, né? E nem E fazia hoje nada. em dia vai... Não, mas essa coisa das normas que você estava falando, porque você evoluiu a esse ponto de gerar problemas. Porque antes a gente não tinha tanto isso. Você punha um API, você punha um ASEA, você punha alguma coisa. Agora não. Agora você tem a Porsche A40, Porsche C30, Mercedes 226, 32, 226, 31, enfim. Você vai dançando nessas normas e, como eu falei, algumas delas se conversam. Por exemplo, a norma Dexus da GM, ela se conversa automaticamente com o ISAC. A PISN com o ISAC é a Dexus, basicamente. Uhum. O próprio manual do carro fala isso. Outras não, como a 504, 507, ela é específica. Então, assim, a tecnologia evoluiu para isso e ela traz, sim, diferentes comportamentos dentro do motor. Então, motor e câmbio, né? A gente pode expandir isso para câmbio também. Então, lubrificante hoje não é só viscosidade. Aliás, fazem muitos anos que não. Ele é viscosidade, norma e resistência. Então, você está procurando ter longevidade de motor, cara, segue os padrões especificados para cada lubrificante. Não é marca, é norma. Sim, e aí sim. é outro ponto interessante. Não é a marca do lubrificante que vai determinar a qualidade, é a norma que ele atende. Atendeu aquela norma, aí você vai ter a garantia que o teu motor funciona bem. Entendi.